Boa noite, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Eu estava negociando com o Padre André 1 hora de pregação, mas ele falou que é só 15 minutos, então tá bom. Eu até ia cantar igual o Rafael fez, cantou bonito, né? Mas não é o meu dom. Então nessa noite, o tema proposto para essa noite não é uma pregação, porque não sou pregador, mas é uma partilha daquilo que o Senhor faz com cada um de nós. É sobre o Espírito Santo, dom de Deus para nós, para a igreja. Esse Espírito Santo que está vivo, presente em cada um de nós. Quem veio todos os dias do seminário, do Cerco de Jericó, nas missas, nas pregações, eu estava pensando até redundante falar sobre o Espírito Santo, porque, na verdade, todos os dias foi falado sobre o Espírito. E nada é falado sem a graça, sem a unção do Espírito. Mas é necessário nós entendermos que essa graça, essa unção do Espírito Santo é para todos nós. Essa graça, essa unção do Espírito Santo é para a minha e é para a sua vida também. Não existe pessoas especiais mais preparadas que outras. O Padre André falava agora há pouco na missa. O Senhor dá a graça a cada um de nós na nossa medida, na nossa altura, no tanto que nós nos entregamos. Então o Espírito Santo age em nós à medida que nós vamos nos entregando. Durante a vida de Jesus, junto com os seus apóstolos, tem que olhar, senão ele sai dali e vai embora, né? Junto com seus apóstolos, Jesus sempre falou do Espírito Santo. Ele falava para os seus apóstolos dessa vinda do Espírito Santo. Ele falou certa vez para os apóstolos, e eles se entristeceram, porque ele falou assim: se eu não for, o Paráclito não virá. É necessário que eu vá, é necessário que eu morra, para que eu envie sobre vocês o Paráclito, o Espírito Santo. Mas a grande graça de Deus foi manifestada em nós, depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Em Atos dos Apóstolos 1, nós vamos ver que Jesus, ainda quando estava com eles, antes de subir ao céu, o que ele fala para os apóstolos? Permaneçam em Jerusalém, porque daqui a poucos dias se cumprirá a promessa. E qual era essa promessa? Que ele enviaria o seu Espírito Santo. E essa promessa, a graça dessa promessa se cumpre em Pentecostes. Naquele dia onde os apóstolos estavam reunidos com Maria no cenáculo. Os apóstolos estavam morrendo de medo. Eles estavam fechados numa salinha apertada, mas esperançosos, porque se Jesus prometeu, ele vai cumprir. E aí eu ficava pensando, quantas vezes nas nossas vidas também, nós nos encontramos com medo, quantas vezes nós nos encontramos desanimados, quantas vezes, durante talvez o ano passado, durante toda essa pandemia que ainda está presente no meio de nós, quantas vezes nos encontramos com medo, sem saber o que fazer, para onde ir. Os apóstolos, se pudessem, eles corriam para tudo quanto é lado, eles estavam ali escondidos, temerosos. Mas aí acontece a grande graça, a efusão do Espírito Santo, esse derramar do Espírito Santo sobre eles, e a vida daqueles homens, daquelas mulheres que também estavam lá, foi totalmente transformada. E eu gostaria de perguntar para você, se você deseja isso também, que a sua vida seja transformada, sim ou não? Eu gostaria de fazer outra pergunta para vocês. Você tem o Espírito Santo agindo em você, sim ou não? Tem mesmo? Sério? Nós temos sim a graça, a unção do Espírito Santo agindo em nós. Nós recebemos esse Espírito Santo no nosso batismo. Esse Espírito Santo é confirmado em nós
na confirmação, no crisma, e esse Espírito Santo já está em nós por meio dessa Eucaristia que nós acabamos de tomar. Então, eu gostaria que você colocasse a mão no seu peito agora, bate aí, fala assim: Espírito Santo, tu está aí? Está aqui, Espírito Santo. Moras comigo, Espírito Santo. Agora eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e você afirmasse para ela: o Espírito Santo está em você. Ela acreditou nisso, sim ou não? Sim? Ela te deu um sorriso? Sim, porque o Espírito Santo é essa alegria, é essa força que nós precisamos. E eu gostaria de falar para vocês que depois de Pentecostes, então Pedro, São Pedro, não esse Pedro aqui, que ele é bem mais fraco que aquele Pedro, Pedrão, apóstolo, pisava na bola. Ele negou Jesus 3 vezes. Ele um dia falou bem de Jesus, ele se achou que era o bambambam, depois chamou Jesus no canto. Não, Senhor, você não vai morrer não. Jesus falou para ele: afasta-te de mim, Satanás, porque os seus pensamentos não são de Deus. Mas Pedro estava naquele cenáculo. Pedro também estava com medo. Pedro estava trancado lá junto com aqueles homens, junto com Maria. Pedro morrendo de medo. O Espírito Santo desceu sobre ele. E a palavra diz que um vento impetuoso abriu a porta daqueles lugares. E o Espírito Santo se manifesta como vento. O Espírito Santo é o sopro de Deus. O Espírito Santo estava lá em Gênesis, nós fomos ver, capítulo 1, versículo 3. Quando, antes de ser tudo criado, pairava a escuridão e sobre as águas pairava o sopro de Deus. Pairava o Espírito de Deus. Esse Espírito então é o Espírito criador, é um Espírito renovador. Então Pedro, aquele homem que tinha medo, aquele homem que pisava na bola, ele, abertas as portas do cenáculo, ele começa a anunciar Jesus, sem medo. Um pescador simples, humilde. Poderia ser alguém que falasse assim, como muitos de nós falamos: eu não sou digno, eu sou fraco, eu não tenho estudo. Quantos de nós damos essas desculpas? Até verdadeiras, né? A hora que o padre André falou assim: eu aprendi muito nas pregações, foi dando um peso em cima de mim. Falei: ai meu Deus, será que vai aprender alguma coisa? Será que vai tirar algo de bom hoje? Não está ouvindo? Que bom. Tá, ai meu Deus, não precisa falar não. Então Pedro pregou com astúcia, com ousadia, sem medo. Eu gostaria de perguntar para você também, que falou que tem o Espírito Santo, que afirmou para a pessoa que está do seu lado, que ela tem o Espírito Santo, que você tem o Espírito Santo. Você quer essa ousadia? Você quer essa alegria, essa intrepidez? Você quer anunciar a palavra de Deus para as pessoas que estão do seu lado? Sim ou não? Olha que vocês vão responder, não responde ainda não, pensa bem. Sim ou não? Se você quer, a graça é para nós. Então, quando Pedro pregou a palavra, aquela graça do Espírito Santo diz que mais de 5.000 homens foram convertidos pela palavra de Pedro. E aqueles homens perguntavam então a Pedro, Atos dos Apóstolos 2, versículo 37. Que devemos fazer para receber esse Espírito Santo? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Eu gostaria que levantasse a mão somente quem já é batizado. Levante a mão se você já é batizado. Amém. Glória a Deus.
Todos são, né? Amém. Então, olha que a palavra de Deus fala. Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Nós já fomos batizados, sim ou não? Então esse Espírito Santo já está dentro de nós. E por que nós temos medo? E por que nós caímos? E por que nós desanimamos? E por que quando tem uma adoração, muitas vezes na madrugada, como quando o padre falou, às vezes nós viemos para cá desanimados, cansados, lógico, pelo dia de trabalho. Esses dias na adoração, o Senhor falava no meu coração que Ele, quando está ali, é um Deus vivo. E muitas vezes nós viemos para a igreja adorar um Deus, dentro de nós um Deus morto. Mas Ele não está morto, quem está morto somos nós. Mas quando Jesus Cristo ressuscitou e foi glorificado, Ele derramou esse Espírito Santo. E eu quero falar para vocês uma boa notícia. Ele está derramando sobre nós esse Espírito Santo em profusão. Essa efusão do Espírito Santo está acontecendo em nós. Há 2 dias atrás o Padre André falava que enquanto ele orava, o Senhor falava no coração dele que ele via que o coração de Jesus pulsava. E nesse pulsar o Senhor derramava a sua misericórdia. E Ele derramava sobre nós o seu Espírito Santo. O Senhor está derramando em profusão esse Espírito Santo sobre cada um de nós. Esse Espírito Santo é uma água viva que se derrama sobre nós. Esse Espírito Santo, essa fonte de água viva que jorra para a eternidade. A palavra, Pedro fala assim: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós. A promessa é para vós. A promessa é para nós. Fala para você agora, bate no seu peito: a promessa é para mim. A promessa é para mim. Eu falo para você, principalmente você que talvez esteja desanimado, você que esteja cansado, você que esteja com medo, bate no seu peito e proclama isso: a promessa é para mim. A palavra diz: a promessa é para vós, é para nós, para os vossos filhos. Esta promessa é para mim e para os meus filhos, e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Para todos. Essa promessa é para todos. E o coração de Jesus está aberto, está jorrando uma fonte de água viva, uma fonte de água pura, que é o seu Espírito Santo que está jorrando sobre todos nós. Quantas vezes nós ouvimos na missa o Padre André pedindo para nós, clamando por nós esse Espírito Santo, essa efusão do Espírito Santo. E sabe o que é essa efusão do Espírito Santo? Nada mais isso do que uma vida renovada, uma vida transformada no Espírito Santo. Para que eu preciso disso? Você pode se perguntar. Para que você precisa dessa vida nova, dessa vida renovada? Quando esse Espírito Santo nos renova, assim como fez com Pedro e aqueles apóstolos que saíram anunciando a palavra, que saíram com coragem, falando de Deus, proclamando, orando por cura, por libertação, milagres. Eles faziam aquilo que Jesus, continuaram a missão de Jesus. E a nossa missão é continuar cumprindo essa missão no meio, aonde nós estivermos. E aí eu e você podemos falar assim: mas eu sou simples, eu não tenho estudo, eu não conheço essas coisas da palavra, eu não sei rezar. Mas o Espírito Santo, é isso que Ele faz em nós. Ele te dá uma vida nova, uma alegria nova, transbordante. Se você já reza um terço, você vai ter vontade de rezar o rosário. Se você já vem à missa, talvez eu sou acostumado aí, você tem o desejo de participar não só de uma missa, mas de várias missas. Então o Espírito Santo faz isso em nós. Aí, se você canta, você vai cantar com amor.
no ministério. Esse Espírito Santo vai transformando a nossa vida. Esse Espírito Santo é o que nos dá força. Quantos de nós... Eu vi uma imagem, uma filmagem no WhatsApp esses dias, um cachorrinho rolando na lama. E aí a gente até acha engraçado no primeiro momento, mas eu estava pensando isso. Muitos de nós, sobre nós, tem se jogado água barrenta, águas impuras. O Senhor está nos lavando com a água viva do seu Espírito. Ninguém pode fechar essa fonte de água viva, mas nós só podemos beber dessa água se nós tivermos sede. Nós só podemos ter o Espírito Santo em profusão, essa vida nova, se nós pedirmos, se nós acreditarmos que podemos ter esse Espírito Santo. Se você crer, meu irmão ou minha irmã, você pode ter essa graça agindo em você. Uma maneira nova de rezar, uma maneira nova de vir à igreja, uma maneira nova, uma alegria nova brotando do seu interior, como um rio de água viva também, que nada pode impedir, que nada impede a graça de Deus, nada impede. Teremos problemas, teremos tribulações, sim, eu tenho, todos nós temos, mas, assim como o Rafael falava, a diferença entre aquele que está cheio do Espírito e aquele que não está, é poder encarar as coisas de frente, e saber que tem uma força maior dentro de nós. Essa força é a força do Espírito Santo. Essa força do Espírito Santo age em cada um de nós. E se você desejar, se você quiser, se você pedir, essa graça do Espírito Santo vai fluir em nossos corações, em seu coração. A palavra de Deus fala para nós, a graça, a efusão do Espírito Santo é hoje. Não teve um dia desse cerco, enquanto Jesus passava, que esse Espírito Santo não foi clamado e não foi derramado sobre os nossos corações. Primeiro dia, o Padre Fernando falava sobre o amor de Deus que era derramado em nossos corações pela graça do Espírito Santo. E toda essa graça do Espírito Santo acontece hoje, em mim e em você. Um vaso, para ser cheio, ele tem que estar, primeiro, vazio. Então nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, nos esvaziar dos nossos pecados, das nossas fragilidades e clamar esse Espírito Santo poderoso sobre nós. E eu gostaria de falar para vocês, não é porque você não ora em línguas que o Espírito Santo não está agindo em você. Não é porque você não vai no grupo de oração, na renovação carismática, o Espírito Santo não está agindo em você. O Espírito Santo age em cada um de nós, à sua maneira. Ele age no ministério de música, ele age nos ministros da Eucaristia, ele age no pessoal que trabalha com os vídeos. Ele age em você, no seu terço que você reza diário. É o Espírito Santo que está te impulsionando, mas o Senhor quer dar para nós uma força nova. Mas eu gostaria de falar para vocês, que sem amor, Ele não pode fazer nada. Sem o amor, não adianta eu ter o Espírito Santo, orar em línguas, dar belas profecias, orar por cura, por milagres, posso até fazer um morto levantar, mas se for para a honra e glória minha, então nada feito. É para a honra e glória do Senhor. Então, hoje, daqui a pouco, eu acho que já, a hora que o Senhor Jesus passar em nosso meio, que você possa clamar esse Espírito Santo. Essa efusão do Espírito Santo é hoje. Maria está aqui no meio de nós, intercede por nós. E o Espírito Santo já está em você. É necessário apenas tirar, muitas vezes, o nosso orgulho, o nosso medo,
as barreiras que nós colocamos para que esse Espírito Santo possa agir em nós. E esse Espírito Santo está agindo em cada um de nós, mas somente se for por amor, na simplicidade. Termino falando, Padre Fernando falava sobre Santa Teresinha. Santa Teresinha, do Menino Jesus, ela descobriu a pequena via, ela descobriu que somente através do amor ela poderia servir bem. Ela não era grande como muitos santos, mas ela se colocava pequena, mas tudo que ela fazia com amor. E na pouca idade dela, que ela acabou morrendo, ela se tornou doutora da igreja. Então não importa se nós somos jovens, adolescentes, crianças ou um pouco mais de idade, o Senhor quer fazer em nós, porque a promessa do Espírito Santo, esse dom do Espírito Santo, é para mim e para você. Coloca a mão no teu coração agora. E vamos receber mesmo Jesus Eucarístico. E vamos clamando mesmo que esse Espírito Santo que está dentro de nós, esse Espírito Santo que já habita em nós, ele possa nessa noite derramar sobre nós uma água viva. Que essa água viva do Espírito Santo se derrame sobre nós. Que nessa noite, Jesus, ao passar em nosso meio, possa arrancar dos nossos corações tudo aquilo que nos impede de um encontro pessoal com o Senhor, de uma experiência nova com o Senhor, de uma experiência transformadora, de uma experiência que vai transformar mesmo a sua vida para sempre, porque esse Espírito Santo é derramado sobre nós para sempre, para a eternidade. Então, peça desde já que esse Espírito Santo possa ir fazendo nova todas as coisas em você. Vai tirando do teu coração todo medo, todo empecilho, toda insegurança, e vai clamando esse Espírito Santo desde já. Vai pedindo desde já que esse Espírito Santo possa se manifestar na sua vida. E nessa noite, pela graça e unção de Jesus Eucarístico, esse Espírito Santo se derrame sobre nós. Aplauda Jesus que está em nosso meio. É Ele que derrama, é Ele que é o batizador, é Ele que cumpre essa promessa em nosso meio. Só Ele pode derramar sobre nós esse Espírito. É esse Senhor que olha para nós, olha para a nossa fraqueza, para a nossa pequenez. Vai cantando isso, clamando o Espírito Santo.